Senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras, aproveitando um pouco o gancho, a vereadora Diló citou há pouco que a gente tem que ter muito cuidado, enfim, nós aqui, daquilo que a gente pode até contribuir, falou da questão das cantinas com pesados impostos, enfim, se expandiu a cidade. E já há muito tempo, a gente comentava bem antes de estar nesta casa, a nível de conhecimento, enfim, quando estava lá em Galope, situações que já falei aqui, temos o apoio e o entendimento praticamente dos dois sindicatos, o sindicato rural, presidido lá pelo Suzin, tem todo o entendimento, nos deixou até, enfim, um projeto praticamente elaborado, e levando, o Rudimar Menegotto também tem um carinho muito grande, e esse entendimento, a Secretaria da Agricultura demonstrou que tem sim o interesse de ver o como, de que maneira se possa contribuir, e neste nosso contexto do plano diretor que se expandiu, eu vejo de forma muito ampla, numa outra oportunidade não foi ouvido ninguém. E neste novo que vai vir aqui praticamente vai demorar para a gente, dá para ver que muita coisa pode ser enxugada ao entorno. Mas temos situações dentro da nossa cidade que praticamente não se contempla nem com este plano diretor. E aí então, chegando a entendimento, nós, enfim, reunidos, a Comissão da Agricultura, temos o apoio de todos os membros, 5 vereadores, vamos protocolar hoje. Esse projeto era para ter protocolado ainda na semana passada, talvez é porque era para ser hoje, dia 128 anos da emancipação, que por aquilo que o nosso colega vereador aqui colocou hoje de manhã, tem muito a ver também com a história de Caxias. Só não foi protocolado na semana passada, com essa troca, o vereador Frisso pelo vereador Petri, dentro do juridicamente aqui dentro, que agora vai fazer parte junto com nós, na Comissão de Agricultura. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho deste projeto que vai ser protocolado, se não foi já nesta manhã para os meus assessores, ainda na data de hoje. O objetivo é isentar do pagamento do IPTU das propriedades que passaram a integrar a área urbana de Caxias do Sul, fruto de legislação que a expandiu. Ressalta-se que já existe dispositivo de isenção para quem comprovar a continuidade e a manutenção da produção rural. Os antepassados adquiriram áreas nas quais desenvolveram suas atividades agrícolas, algumas desde o início da colonização. Com o passar dos anos, os proprietários foram falecendo e os filhos foram herdando as áreas de terras. Veio a expansão urbana e essas áreas deixaram de ser rurais. Várias continuaram e continuam com atividade agrícola devidamente comprovadas, e elas têm previsão de isenção, como a maioria já conhece, e continuam a pagar o ITR. Porém, existem casos em que os proprietários de áreas, seja porque já estão em idade avançada, seja porque não conta com a mão de obra necessária, não tem mais condições de continuar com a produção agrícola sobre essas propriedades, são lançados pesados valores de tributo referente ao IPTU, ao ponto de vários proprietários não terem condições de pagar e hoje estão ali, e muitos que eu conheço, em dívida ativa. Os agricultores não têm as áreas para a exploração imobiliária e elas não estão inseridas no comércio, compra e venda de imóveis. Essas áreas passaram a ter lançamento de tributos por uma situação da qual os proprietários não contribuíram, não foi originada de suas vontades, de suas escolhas. São os proprietários que adquiriram as áreas rurais para projetos de produção e com o tempo não conseguiram mantê-las, ou aquelas que detêm propriedades por direitos de herança, mas não têm condições de desenvolver uma produção da qual a área se enquadra nos requisitos já citados, enfim, podem provar a produção. Existem proprietários que residem há mais de 25 anos, que estão aposentados pelo INSS e vivem também da agricultura familiar. Eles não se enquadram na atual exigências de isenção por volume de produção, mas também não têm condições de arcar com elevados tributos. São proprietários que têm a propriedade, mas não tiram nada dela, nem possuem outros rendimentos de tal monta para atender o exigido desses impostos.
a legislação não pode prejudicar quem sempre se manteve dentro de uma realidade de produtor, seja de maior expressão, seja de simples produção de subsistência. Para esses é que o projeto da Lei Complementar Objetiva garantir a isenção de tributos. São herdeiros de propriedades rurais antes da expansão urbana do Plano Diretor de 2007. Em caso de alienação do imóvel a terceiros, no caso de loteamento ou transformação de imóveis em condomínio, cessa a isenção aqui proposta, conforme prevê no dispositivo do qual faz parte este projeto de lei. Pequeno à parte, vereador. Então, em cima desse projeto, fica acrescido o inciso 7º do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar número 12, de 28 de dezembro de 94, com a seguinte redação: cadastrado e contribuinte do Imposto Territorial Rural anterior ao Plano Diretor Municipal 2007, que expandiu a área urbana ou legislação posterior e pertencente a proprietários originais ou fruto de transmissão por herança comprovada. Parágrafo único. A isenção prevista no inciso 7º deixa de existir em caso, já citei, de alienação para imóvel para terceiro para a implantação de loteamento e transformação deste condomínio. Então, nobres colegas, muitas vezes, inclusive em reuniões do plano diretor, a gente ouviu algumas situações que praticamente não foi dado nenhuma vontade de escolha. Existem situações, casais envelheceram na propriedade, hoje não tem mais força física para produzir, provar produção, e praticamente ou paga uns impostos absurdos, ou tem que começar a vender um pedaço de terra para poder não entrar na dívida ativa. Muitas situações, casais que ali ganham um salário mínimo, nem sequer têm condições de pagar um plano de saúde, e aí são arcados esses impostos pesados. Aí muita gente diz, não, mas então, aí eu vou comprar uma área de terra e vou sair fora daqui, vou morar nessa região, sou isento do IPTU. Inclusive já foi questionado nada disso. São pessoas que ali moravam antes da implantação do primeiro plano diretor, que talvez não são muitas, que se enquadrem, e que assim querem de sua vontade, como a gente ouviu lá na linha 40, quem estava lá naquele dia, que esse casal de idoso não quer sair da propriedade. Eu quero ficar aqui até morrer. Não foi dado nenhuma vontade de escolha. A gente sabe que em algumas situações tem familiares que até ali querem que os pais abandonem a sua propriedade, porque ali querem explorar essas áreas antigas para imobiliário. Mas tem alguns casos que essas pessoas não é dada nenhuma vontade de escolha. Então nós não podemos, depois que essas pessoas deixaram de contribuir muito, como foi falado aqui, da história de Caxias, que agora que não tem mais nada para contribuir, não pode provar a produção, sejam sacrificados com impostos altos. Então, quem pediu a parte primeiro, o vereador Cassina? Eu tenho que lhe cumprimentar pelo excelente projeto, de excelente alcance, e mais ou menos dialoga com o que nós aprovamos alguns dias atrás, que isenta de IPTU as unidades unifamiliares e multifamiliares e loteamentos, enquanto durarem as obras, ou por um determinado período. E esse aqui é mais importante ainda porque abruptamente foi tirada uma condição de zona rural para zona urbana, sem consulta nenhuma, não é? E não foi ouvida a vontade daquelas pessoas envolvidas. Então, tem casos que efetivamente nós temos que preservar a nossa cultura. Então, parabéns pelo brilhante projeto e certamente será aprovado por unanimidade nessa casa. Obrigado, vereador Cassina. Eu sei que hoje o espaço era um pouco pequeno para falar de toda a importância, inclusive tenho ali na frente, caso isso não venha sido levado adiante, amparos que leva assim a condição que esse projeto possa vir a ser aprovado, mas esse é só o início daquilo que a gente vai fazer daqui. Todos os membros
da Comissão da Agricultura, o sindicato e o carinho da Secretaria de Agricultura, com certeza nós podemos dar uma oportunidade para esses valorosos idosos que estão lá honrando a nossa história de Caxias do Sul. Era isso para hoje, senhor presidente. Declara